Olá, eu sou o professor João Antolino Monteiro e hoje nós vamos falar sobre fatores de produção. Basicamente, tudo que a gente consome, ou todos os bens e serviços que a gente tem acesso, eles vêm, são produzidos a partir dos três fatores de produção: terra, trabalho e capital. Vocês vão encontrar aí na literatura, só fazendo essa ressalva, alguns autores mais recentes vêm tratando de 5 fatores de produção: terra, trabalho e capital, e colocam, além desses dois, capacidade empresarial e tecnologia. Eu já vou explicar por que eu continuo ainda adotando apenas 3 fatores de produção e não trabalhando muito com esses dois, tecnologia e capacidade empresarial. Se você perceber, a tecnologia é o quê? Tecnologia nada mais é do que a junção do trabalho e do capital, ou seja, quanto mais capacitado, quanto mais qualificado for a mão de obra de um país, mais investimento se fizer em ciência, se fizer em pesquisa, mais qualificado vai ser essa mão de obra. Então, para que eu tenha tecnologia, nada mais é do que a junção do trabalho e do capital, ou seja, investimento na capacidade produtiva e intelectual dos brasileiros ou das pessoas que trabalham, que exercem uma determinada função produtiva. Então, tecnologia nada mais é do que resultante da quantidade de conhecimento que uma sociedade tem em determinado momento. Eu me arrisco a dizer, então, que tecnologia nada mais é do que a capacidade de educação, de conhecimento que uma sociedade tem em determinado momento. Se nós olharmos um computador, o computador é o que? É resultado do que? Uma quantidade de conhecimento que a sociedade desenvolveu e que permitiu a ela produzir aquele computador e outros bens e serviços. Então, quanto mais investimento, mais capital eu invisto na qualificação, na capacitação, na educação, mais tecnologia eu desenvolvo. Então, não precisa a gente ter outro fator de produção, basta a gente investir nos dois fatores, nesse fator de produção trabalho. A capacidade empresarial, o que é? Algumas pessoas que são fator de produção trabalho, migram, deixam de ser vendedores da sua força de trabalho, como a maioria das pessoas que conseguem um emprego, elas vendem a sua força de trabalho no mercado de trabalho, como uma mercadoria qualquer. Algumas pessoas, elas pegam a sua capacidade empresarial e vão, o seu conhecimento, o seu investimento que fez e transforma isso numa empresa. Então isso é capacidade empresarial. Aí muitos perguntam, todos têm essa capacidade empresarial? Eu acredito que sim. Por quê? Basta fazer investimentos, basta estudar, basta se qualificar e qualquer pessoa pode ser sim um empresário. Isso a gente já tira aí já deixa claro por que a gente não concorda ou não adota, melhor não adota a capacidade empresarial e a tecnologia como fator de produção. Então, quando eu falo de fatores de produção, eu também estou falando de recurso produtivo, ou de bens de produção que são utilizados para produzir outros bens e serviços. Então, terra. O que eu olho? Quando eu falo terra, eu vejo os recursos naturais. Eu vejo os recursos naturais, ou seja, todos aqueles recursos oriundos da natureza. Terra, a terra cultivável, a terra urbana, o solo cultivável, o solo urbano, os minérios, os recursos que estão embaixo da terra e em cima da terra, as florestas, tudo isso que a gente utiliza de forma, hoje a gente pode dizer de forma predatória, mas tudo isso é fator de produção. Você procure à sua volta, só para a gente entender, um produto que na sua produção não levou, por exemplo, água. Um produto. Procure na sua volta produtos que não tenham uma matéria-prima, um componente oriundo da natureza. A própria tabela periódica.
a maioria dos átomos, a maioria dos elementos químicos, né, são oriundos da natureza, são identificados, são catalogados e viraram elemento químico na tabela preciosa. Mas eles estavam ainda na natureza. Claro que a tabela periódica hoje evoluiu, né, e já tem elementos sintetizados, elementos sintéticos. Mas a base de tudo é os recursos naturais. Por isso a importância deles, né? E aí faço uma ressalva, nem sempre a abundância de recursos naturais garante o desenvolvimento econômico de um país, né? Quando a gente fala dos fatores de produção, a gente não quer trazer aqui simplesmente um conceito, né? Porque conceito está aí, né? Na internet, em qualquer lugar, onde esse meu trabalho também vai parar. Mas eu quero trazer o entendimento da importância e da forma de se utilizar esses recursos naturais. Por exemplo, né, países com abundância de recursos naturais não garantem, por exemplo, o desenvolvimento da sua sociedade, da sua população. Países com escassez de recursos naturais, vamos pegar o exemplo, Singapura, né, eu gosto muito de usar o exemplo de Singapura, ela garantiu um nível de desenvolvimento altíssimo. Coreia do Sul, Japão, são escassos em recursos naturais, mas isso não impediu que eles desenvolvessem a capacidade produtiva dos seus trabalhadores através do investimento em educação e gerassem recursos, bens e serviços que permitissem trocar pelos recursos naturais de outros países. Então, não é a abundância dos fatores de produção recurso natural, do fator de produção recurso natural, que garante o desenvolvimento. Outro fator de produção trabalho, né? O que é o fator de produção trabalho? São as pessoas, né? As pessoas que têm capacidade, condição e estão em idade de trabalhar. Por isso que quando a gente vai mensurar a capacidade de trabalho de uma economia, a gente identifica a PEA. O que é a PEA? População economicamente ativa. Então eu identifico a população economicamente ativa, que é um extrato da população total de um país, e digo, olha, a capacidade de trabalho dessa economia, de pessoas dispostas a executar atividades produtivas, é 80% da sua população, ou 70% ou 50%, né? Depende. Por exemplo, uma nação que envelhece, né, que não tem uma taxa de natalidade que consiga, né, reproduzir mais pessoas, não consiga repor o número de pessoas que vão envelhecendo e saindo do mercado de trabalho, ela tende a ter uma escassez de mão de obra disponível no mercado. Por quê? Porque é uma faixa da população que tem idade, condições e está dispostas a trabalhar. Então, dentro do fator trabalho, o que interessa para nós não é a quantidade de pessoas disponíveis para trabalhar, mas o que está se fazendo com essa mão de obra, qual o investimento que está se fazendo em qualificação, né? Educação, pesquisa, tudo isso está sendo direcionado para que eu tenha uma mão de obra com mais qualidade ou não, né? Então não basta eu ter uma população abundante, disponível para trabalhar, se eu não qualifico essa população. Vejamos o caso do Brasil recentemente, né? Atualmente. Nós temos aí vagas de trabalho e temos pessoas desempregadas, olha o contrassenso. Mas por quê? Porque a nossa população não é qualificada suficientemente para atender às necessidades do mercado. Então veja, não basta tu ter uma população muito grande, uma PEA, uma população economicamente ativa muito grande, se essa população não for qualificada para atender às necessidades do mercado. O mercado evolui e nós precisamos qualificar essa mão de obra. E como é que a gente qualifica a mão de obra? Como é que a gente capacita a mão de obra? Investimento de recursos na educação. Não tem outro caminho para desenvolver uma população, para qualificar a sua mão de obra, se não ser pela educação. Nós podemos criar, né, outras estratégias para atender o mercado, como a importação de mão de obra. Muitos países fazem isso, não tem mão de obra suficiente, importa. Mas os países que se desenvolveram tiveram como prioridade a qualificação da sua mão de obra. Veja o Japão, volto na Coreia, o exemplo da China, que forma milhares de engenheiros todos os anos, vem apostando pesado na qualificação da mão de obra. Por quê?
porque é uma mão de obra qualificada que vai promover o desenvolvimento, que vai promover a pesquisa, que vai promover o desenvolvimento de bens e serviços de alto valor agregado. E por último, o fator de produção capital, né? O que é o capital? O capital basicamente é dinheiro, né? Recursos financeiros que eu emprego no processo produtivo e bens de alto valor agregado ou bens que são utilizados na produção de outros bens. Por exemplo, uma máquina de costura. Uma máquina de costura na minha casa, para fazer os reparos das roupas que a gente tem ali, é um bem de consumo, né? Mas quando eu pego a máquina de costura e coloco à disposição lá na fábrica para produzir roupas para vender, ela se torna um bem de capital, né? Então, veja, recursos naturais, né? Trabalho e capital. 3 fatores produtivos que vão produzir, que vão dar conta de produzir todos os bens que a gente precisa, né? Então, a junção desses 3 fatores de produção, né? A qualificação cada vez mais forte da mão de obra vai fazer que nós tenhamos o quê? Bens e serviços. E o tipo de bens e serviços vai depender daquilo que a gente vem frisando, da qualificação e do investimento na indústria. Por exemplo, produtos de alto valor agregado, né? Por exemplo, nós somos grandes exportadores do quê? De minério de ferro, vem da onde? Recursos naturais. De madeira, vem da onde? Recurso natural. Nós somos grandes exportadores de soja, vem da onde? Setor primário, recursos naturais. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma indústria de base tecnológica de baixo desenvolvimento. Faz com que a gente precise importar recursos com alto valor agregado. E isso impacta onde? Impacta na balança comercial, por exemplo. A gente vende muito para comprar pouco. Por quê? Porque o nosso produto tem valor. Claro que a soja é importante, o frango é importante, o minério é importante, todos esses produtos são importantes. Mas quanto mais desenvolvidos são os outros produtos que a gente precisa comprar, maior a quantidade de bens e serviços, né, de recursos e bens e serviços que eu tenho que vender para trocar. Pensar na agricultura, né? O agricultor ele precisa comprar uma máquina cortadeira de arroz, por exemplo, ou de soja. Essa máquina vai custar quantos sacos de soja? Depende do valor agregado nessa máquina. Se eu quiser comprar uma máquina mais simples, eu vou pagar X saco de soja. Se eu quiser uma máquina com mais valor agregado, com mais tecnologia, eu vou aumentando a quantidade de produtos ou quantidade de saco de arroz ou de soja para poder fazer essa relação de troca. É isso que importa para nós. Não é a abundância dos fatores de produção, mas o que a gente faz com esses fatores de produção é que diferencia um país do outro. A gente sempre se pergunta, por que um país se desenvolve e o outro não? Quais são os elementos que diferenciam um país do outro? A atitude diante dos fatores de produção. Países desenvolvidos muitas vezes não têm recursos naturais em abundância. Vamos pegar a Suíça, né? Suíça, maior parte do tempo baixo de neve, e mesmo assim tem tecnologia, vende tecnologia, exporta tecnologia, é um país desenvolvido. Por quê? Investimento pesado em pesquisa, investimento pesado em mão de obra, em qualificação dos seus trabalhadores. Em vez de eles serem produtores de bens e serviços, eles vão produzir tecnologia para trocar pelos bens e serviços que eles não conseguem produzir. Ou seja, soja, café. A história do Nescafé, por exemplo, é um exemplo clássico disso. O Brasil é o maior produtor de café. A Suíça não produz café, né? É inviável. Mas a Suíça, que durante muito tempo deteve a patente do Nescafé. Como a gente viu, né, os fatores de produção são fundamentais no para entender o desenvolvimento econômico, a utilização deles. Era isso que a gente preparou para a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima. Não esqueça, vai lá no nosso canal, curta, né, se inscreva e deixe o seu comentário, né? Isso nos ajuda a levar conhecimento cada vez mais de forma gratuita a todas as pessoas, independente do nível de formação.
Nosso objetivo é desmitificar a economia, né? Tornando ela acessível e descomplicada. Um abraço e até a próxima oportunidade.